vinho, vinho, vinho. Tá bom. E aí, pessoal? Puta, mano, meu olho tá muito fechado, velho. Tipo assim, tentar abrir o olho, cara. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Lucas Leite. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou falar um pouco do mundo dos vinhos. É um mundo que é muito admirado por muitas pessoas. Quando a gente fala de vinho, a gente tem uma única matéria-prima, que é o mais louco, que é a própria uva. O vinho é feito apenas de uva. E o vinho é uma bebida fermentada, que o que acontece? Quando o açúcar da uva entra em contato com a levedura, que é um fungo, ela traz a fermentação e aí sim a gente pode dizer que a gente tem a famosa e mais deliciosa bebida, o vinho. Bom, antes de começar o tópico principal do vídeo, eu acho legal e interessante falar um pouco da história do vinho. Como tudo isso surgiu? Surgiu de uma forma tão simples e tão doida que você não iria imaginar. Bom, o resquício mais antigo de vinho surgiu na Geórgia e na Armênia, há 4000 a.C., onde lá eles encontraram o primeiro fóssil de videira, que é a árvore que dá a uva para a produção do vinho. E o que aconteceu? Como que surgiu em si o vinho? A gente sabe que a fermentação é algo natural, certo? Porque quando se trata de levedura, são fungos que tem na natureza. É o que acontecia, a uva ficava madura, caía no chão, espatifando a uva lá no chão, soltando todo o açúcar de dentro, fazendo com que a levedura do exterior da fruta mesmo, da uva, entrasse em contato com o açúcar que estava na polpa da uva. E assim produzia o álcool. E aí se tornava uma uva alcoolizada. Olha que interessante. Em vez do vinho, a gente tinha uma uva alcoolizada, que já era, querendo ou não, o vinho. E como que descobriram isso? Simples. Certo dia, um animal foi caminhando até lá e, ó, ingeriu a uva alcoolizada. E ficou todo doidinho o animal. Ficou andando lá pra cá que nem bobo. Aí beleza, o animal lá ninguém vai saber, né? Mas não. Os primitivos da época viam os animais todo doidinho, todo louquinho. E aí eles falaram, bom, se o animal ficar doido, por que eu não posso ficar? Vamos ver qual que é desse negócio aí, né? Vamos ver o que acontece. Aí os primitivos da época foram lá sabendo que era só uma uva, né? E comeram. E viram que o negócio era um pouco mais interessante do que eles pensavam, né? Já ficaram todo doidinho também. Foi assim que surgiu o primeiro relato de vinho na história. Bom, agora vamos entender o porquê que o vinho varia tanto no seu preço, sendo que é apenas o sendo que a uva é apenas sendo que a única matéria-prima é a uva, em todos eles. Por que pode variar tanto? Para a gente chegar nesse tema, vamos entender um termo que é muito usado no mundo dos vinhos, que se chama terroir. O terroir não tem um significado exato. O que é o terroir? Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem. Se a gente pegar uma muda de videira e plantar aqui em São Paulo e plantar lá na França, em Bordeaux, que é uma região bem famosa dos vinhos, com certeza a gente teria vinhos diferentes, e muito diferentes. Porque o terroir se trata de fatores geográficos. Vamos falar de localização, longitude, latitude, clima, solo e tudo isso. Mas além de tudo, o terroir é isso mais a soma da bagagem cultural do produtor de vinho, de todos os antecessores do produtor do vinho. Então, tipo, carrega muito a história do vinho. Por isso que é tão valorizado, porque não é apenas comprar um vinho, e sim comprar a história de todos os antecessores, todos os antecedentes, de como tudo era feito antigamente, entendeu? E aí você vai falar de um vinho de 20 conto. Vai falar que tem história? Ah, me poupa. Bom, vamos falar um pouquinho desses fatores geográficos. Quando a gente fala de localização, a gente está falando indiretamente de clima. Por quê? Entre os paralelos de 30 a 50. Pode ser tanto norte quanto sul. Porque lá, nesses paralelos, a gente tem o clima temperado. E a gente precisa muito do clima temperado, porque a gente tem estações bem definidas. E o vinho, a uva, a videira, precisa muito dessas estações. Porque tem todo o ciclo da planta, velho. Planta é o caçamba. Tem todo o ciclo da planta. Começa assim, no inverno ela hiberna, primavera ela começa a brotar, ela começa a florescer, ela começa a frutificar, para que no verão ela esteja bem madura, para poder fazer a colheita da planta, com bastante açúcar para poder, lembra, fazer aquela fermentação e trazer um vinho de qualidade. E aí no outono as folhas começam a cair para preparar de novo a hibernação, que ela fica sem folha nenhuma, hibernando, descansando no inverno para poder ter todo aquele ciclo rigoroso novamente. Bom, vamos falar um pouquinho do solo. O que acontece no solo? A gente tem 3 solos bem famosos, que é o argiloso, o arenoso e o pedregoso. Vamos lá, vamos pensar um pouco argila. O que acontece quando você coloca água na argila? Retém água, sabe? Então a água fica, né? O arenoso ela retém, mas
ela escoa ainda. E o pedregoso, ela escoa muito. Ela tem uma boa drenagem. Então, pensando assim, quando a gente tem um solo pedregoso, a gente faz com que as raízes da planta vá buscar nutrientes lá embaixo, porque quando a água passa pela pedra, ela vai descendo, 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 até que chega uma hora que vai ter o solo arenoso ou solo argiloso lá nas profundidades. E sim, quando você tem uma videira no solo pedregoso, faz com que as raízes da planta tenham que buscar nutrientes, água, tudo lá no fundo. E isso é muito importante para a planta, porque ela precisa desse estresse hídrico, ela precisa do estresse da água, precisa faltar nutriente, precisa faltar água, ela precisa sofrer, querendo ou não, para pegar os nutrientes, e aí sim vai ter uma uva de melhor qualidade. E só para finalizar o vídeo, vamos falar um pouco dos vinhos valorizados, né? Os vinhos mais valorizados, eles vêm do solo de calcário, que é pedregoso. E por isso que a França tem os vinhos mais valorizados do mundo, porque lá tem solo pedregoso na grande maioria das suas vinícolas, entende? Além de ter todo aquele aspecto lá que eu tinha falado do terroir, fatores geográficos, dependendo da vinícola tem todos os fatores de bagagem cultural também. Agora que vocês já entendem o porquê, vou falar do vinho e valor, apenas. Um vinho barato, que a gente pode tomar no nosso dia a dia sem contar aqueles Cantinho do Vale, esses vinhos assim, que nem é vinho. Um vinho de 20 reais, um vinho justo, vamos lá. Um Conceitoro Malbec, por exemplo. Que Malbec é uma variedade de uva. Vai custar em torno de 20 reais. Conta de todos aqueles aspectos, ser uma grande produtora de vinho, ter muitos rótulos no ano. Por isso que o preço é tão inferior. E o vinho mais caro do mundo é o Romanée Conti. É um vinho francês que é produzido de 5 mil a 6 mil exemplares em um ano. E a garrafa pode variar de 150 mil reais a 300 mil reais. Uma garrafa de vinho. Aí vocês me perguntam por quê? Olha que lindo. Olha que linda essa história. Quando traz uma bagagem cultural, quando segue todos os aspectos, traz um vinho bonito, um vinho valorizado. Por isso que o vinho é tão caro. E só por curiosidade do título, por que 2 milhões? Porque sim, já foi leiloado um vinho a 2 milhões de reais. E que vinho foi esse? O próprio Romanée Conti. Eu nem sei falar esse nome, mano, mas tô falando aí, tô tentando. 2 milhões de reais. Ele foi leiloado a 558 mil dólares. Ele é um vinho de uma safra de 1945 e só tinham 600 garrafas desse vinho no mundo inteiro. A soma de tudo trouxe um admirador do vinho para comprar uma garrafa por 2 milhões de reais. Na conversão da época, 558 mil dólares. Bom, é isso. Antes de finalizar, eu queria agradecer a minha professora Suzana, da matéria de enologia, que é a matéria dos vinhos. Ela me ajudou para produzir esse vídeo e queria deixar aqui meu agradecimento a ela. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa aquele like aqui embaixo, compartilha, né? Faz aquela moral aqui pra mim, né? Estão tentando aí. Faz um comentário de algum tema que vocês querem ver daqui pra frente, alguma coisa diferente. Tô disposto aqui e aberto pra tópicos doidos e diferentes aí, né? Muito obrigado por assistirem mais um vídeo no canal. Me segue lá no Instagram, rapaziada. Muito obrigado, é nóis. Valeu. Tchau.